Saudações a todos! Eu sou o George. Bem-vindos ao Liceu da Visão, sua casa de conhecimento atemporal e essencial em oftalmologia. Hoje nós vamos ver tudo o que você precisa saber sobre defeitos visuais e glaucoma. E no final, eu ainda vou te mostrar um tipo de escotoma que provavelmente você não conheça. Vamos nessa? Para quem está nos acompanhando já sabe, esse é o esquema mais importante da oftalmologia, a distribuição da camada de fibras nervosas da retina. Aqui nós temos as fibras nasais em azul e as fibras temporais arqueadas em preto. Hoje nós iremos focar mais nas fibras temporais, que são arqueadas, e menos no feixe papilo macular, pela própria natureza do dano glaucomatoso. Então vamos sem demora. Meus caros, a definição do campo visual é simplesmente a área sensitiva da visão quando estamos fixando em um ponto. Nossa visão vai muito além de apenas a acuidade visual. Temos outros elementos como contraste, saturação de cor. Quem já fez o exame de campimetria computadorizada vai lembrar dessa figura. Você tem que fixar olhando só no centro daquela luzinha amarela, que é o ponto de fixação. Tudo ao redor que o nosso olho percebe como estímulo faz parte do campo visual. Fazendo aquela revisão histórica, nós temos esse conceito de 1930 do oftalmologista escocês Traquair. Ele disse que o campo visual é uma ilha de visão em um mar de cegueira. Observem essa figura, que parece um pouco abstrata. Se você olhar com carinho, parece uma ilha, mas com um buraco ali perto do cume. Essa figura representa um modelo tridimensional do nosso campo de visão. O que Traquair imaginou? Para a gente entender esse esquema melhor, temos que pensar em uma maneira, vamos dizer assim, reversa. Imagine que você está olhando em frente, mas ao invés dos raios luminosos estarem entrando no seu olho, eles estão saindo da retina e indo para fora. Sendo que naqueles locais com maior sensibilidade luminosa, o raio seria, vamos dizer assim, mais intenso. Era isso que Traquair estava tentando projetar com isso. Então, na definição fica que a ilha de visão é determinada pela sensibilidade dos pontos que a compõem, sendo que teremos um ponto de sensibilidade máxima, que é o cume, e um local de sensibilidade zero, que seria esse buraco aí que vai ser representado pelo ponto cego. Então, quanto maior a sensibilidade, maior a altura. Vamos fazer uma correspondência entre isso e o fundo do olho. Então, à direita nós vemos uma retinografia com o nervo óptico e a fovéola, e à esquerda nós observamos um exame de campimetria visual com uma projeção da sensibilidade luminosa num desenho, formando uma ilha. Então, na intersecção dos meridianos vertical e horizontal, nós temos a representação da fovéola, que faz uma projeção no cume da ilha, representando o ponto de maior sensibilidade luminosa, enquanto o círculo preto faz uma projeção literalmente como se fosse um buraco no desenho, que representa o nervo óptico. Então, se você fizer um corte longitudinal nesse desenho da ilha, você terá essa figura meio atípica, em que a sensibilidade máxima está bem próxima da sensibilidade zero na representação. E aqui nós temos que lembrar do campo de visão normal. São valores que é bom você ter uma ideia para facilitar o seu entendimento. Então, no eixo horizontal, nós temos que o campo temporal, cerca de 100 graus, é maior que o nasal, justamente pela presença do nariz que limita a nossa visão. Quanto no eixo vertical, o campo inferior é maior, cerca de 70 graus, e o superior, pela própria posição do olhar e das pálpebras, anatomicamente, é menor, entre 50 a 60 graus. Então, às vezes, isso é até alguma questão de prova, o temporal é o maior campo de visão que nós temos. Meus caros, esse gráfico representa a distribuição de cones e bastonetes na nossa retina. Observe que se nós somássemos o gráfico de cones e bastonetes, nós teríamos um desenho muito parecido com aquele da ilha de visão. No nervo óptico, nós não temos fotoreceptores, então ali é o ponto cego, e ele fica a uma distância de 15 graus da fovéola. Isso é importante para o campímetro definir a localização do ponto cego na hora do exame. E ainda temos que a porção vertical do nervo óptico tem 8 graus, sendo um pouco maior
que a porção horizontal, de 6 graus. Vejamos também que, apesar de parecer estarem a uma mesma altura, se traçarmos uma linha que cruza o meridiano horizontal do nervo óptico, essa linha estará cerca de 2 graus acima da fovéola. Por isso que na representação da escala de cinza, você verá o ponto cego deslocado um pouco para baixo, com a linha horizontal demarcando o limite superior do ponto cego na escala de cinza. Agora, preste atenção nisso, que você nunca mais vai confundir qual olho está analisando quando estiver vendo um exame de campimetria visual. Imagine que nós estamos vendo um paciente por cima e que ele esteja olhando para a frente. Por isso que eu coloquei o campo visual do olho direito em frente ao olho direito e do olho esquerdo em frente ao olho esquerdo. É assim que a gente faz na neurooftalmologia. Agora observe o fundo do olho. A porção em azul é a retina nasal e os nervos ópticos estão localizados na retina nasal, a 15 graus da fovéola. Lembra que os raios luminosos estão todos invertidos no nosso olho? Portanto, a retina nasal enxerga o campo temporal. Como o nervo óptico está na retina nasal, a sua projeção estará no campo visual temporal. E no olho esquerdo a mesma coisa. O nervo óptico também está na retina nasal e a projeção do ponto cego será no campo temporal. Então a dica para você nunca mais esquecer isso aqui é só lembrar: ponto cego no lado direito do campo é o olho direito. Ponto cego no lado esquerdo do campo é o olho esquerdo. Vamos ver agora a terminologia no campo visual, para você nunca mais escrever besteira na hora que estiver fazendo um laudo. Quando falamos defeito absoluto, é porque não temos nenhum estímulo percebido na área afetada. E o exemplo clássico é o ponto cego, pela ausência de fotoreceptores. O defeito relativo depende do estímulo. Como assim? Observe esse campo visual de um mesmo olho de um mesmo paciente. A estratégia é um pouco diferente, um é 32 e a outra 24:2, mas vamos focar aqui na sensibilidade. No campo à direita, nós temos um estímulo de intensidade 3. Observe que o escotoma em suas bordas tem uma região de sensibilidade luminosa um pouco melhor. E se você observa o campo visual do lado esquerdo, com um estímulo de intensidade 5, você vê que essa borda praticamente desaparece, ficando ali só um escotoma que a gente poderá classificar como paracentral. Então, a questão do defeito relativo demonstra que naquele ponto a sensibilidade luminosa depende do estímulo, sendo, portanto, relativo. Já quando falamos em escotoma, nós temos uma área com a depressão da função visual cercada por uma área de sensibilidade normal. Então, nós poderíamos dizer que o ponto cego é sim um escotoma, pois tem uma depressão cercada por uma área de sensibilidade normal. Mas como é algo fisiológico, nós preferimos chamá-lo de ponto cego ou mancha cega. E aqui, como demonstrado, nós temos o escotoma na região ali mais próxima da fixação. Já na depressão, nós temos uma área com a sensibilidade reduzida, cercada por uma área com a sensibilidade não tão reduzida. Seria melhor dizer, com a sensibilidade não próxima do normal, em volta daquela região já com a sensibilidade reduzida. Então nós vemos este campo do olho direito apresentando no extremo da porção nasal uma área com a sensibilidade bastante reduzida, sendo cercada inferiormente por uma área com sensibilidade também não próxima do normal, não tão reduzida, mas ainda assim reduzida. E para a gente fazer uma diferenciação, vamos dizer, técnica entre o escotoma e a depressão, nós não podemos avaliar a ampimetria visual ponto a ponto, mas sim com o panorama geral da alteração visual. Então, no escotoma, a transição da área de sensibilidade reduzida para a área de sensibilidade normal é, vamos dizer assim, abrupta, enquanto na depressão, essa transição se fará como um gradiente. Os caros, então existe uma intercambiabilidade entre esses termos, porque, em verdade, eles foram criados na época do perímetro de Goldman, quando nós utilizávamos o conceito de isópteras, em que existe uma união dos pontos, uma linha, que representa uma área com o mesmo limiar de sensibilidade. No perímetro automático, como a sensibilidade é medida, vamos dizer, ponto a ponto, não seria incorreto você chamar esse defeito de escotoma ou de depressão. A gente ainda fica com o conceito que o escotoma é a área com a sensibilidade zero, representada pelo ponto cego. Alguns conceitos muito relevantes que farão toda a diferença para você, tanto no entendimento como na descrição de um campo visual.
Primeiro é o ponto cego, um escotoma, que está a 15 graus da fixação, tem cerca de 6 graus no eixo horizontal e 8 graus no eixo vertical. Ponto de fixação, que corresponde à visão central, a fovéola, é a intersecção dos eixos, representados por este círculo verde. E aqui começa a ficar mais interessante. Nós temos essa chamada área de Bjerrum, que foi um outro pioneiro no estudo da campimetria. Depois nós iremos ver que a estratégia mais utilizada é aquela chamada 24-2, que avalia os 24 graus centrais da visão, que é praticamente a área de Bjerrum. Por definição, a visão central concentra-se nos 30 graus centrais, ou seja, ela é um pouco maior que a área de Bjerrum e ainda é utilizada. Quem já ouviu falar do campo 32? Mas olha que interessante, a partir dos 30 graus centrais até a periferia, é tudo considerado visão periférica. Olhando assim, até parece que Traquair estava certo. Temos uma ilha de visão em um mar de cegueira, é uma região periférica de baixa visão bem ampla. Meus caros, agora é a hora. Agora que tudo começa a ficar mais interessante e as coisas começam a clarear na nossa cabeça. Vamos relembrar a distribuição das fibras nervosas na retina? Aquela figurinha tão importante que eu sempre falo? Nós temos algumas divisões didáticas que vão facilitar para você entender. Para a gente não ficar perdido aqui, eu vou começar colocando esta linha vertical sobre a mácula. Ela não tem um nome específico. Infelizmente esquecemos muito dela, mas ela é muito relevante até no glaucoma. As fibras nervosas que se originam à direita dessa linha são fibras nasais, enquanto aquelas que se originam à esquerda são fibras temporais. Tanto as nasais quanto as temporais irão em direção ao nervo óptico, mas cada uma terá poderíamos dizer que cada uma tem um percurso, uma disposição específica. As fibras nasais vão penetrar no nervo óptico de forma radiada, como nessa área em roxo que estou demarcando. Já as fibras que se originam na mácula têm uma disposição retilínea entre a mácula e o nervo óptico, e é o chamado feixe papilomacular. Já as fibras temporais não cruzam a região superior e inferior. Elas se originam a partir de uma linha horizontal e têm uma disposição arqueada, contornando o feixe papilomacular e penetrando no nervo óptico na região superior e inferior. O nome dessa linha, vamos dizer, anatômica que divide as fibras temporais superiores e inferiores é a RAF horizontal, que eu acabei de colocar aqui para vocês. Não se esqueça que ao longo das vias ópticas, tanto as fibras nasais em roxo quanto as azuis do feixe papilomacular serão responsáveis pelo campo visual nasal, enquanto as fibras arqueadas que têm uma origem à esquerda da mácula serão responsáveis pelo campo visual temporal. Então, quando tivermos acometimento das fibras do feixe papilomacular, muito provavelmente teremos um acometimento da acuidade visual, porque elas são responsáveis pela visão central, conectando a mácula e o nervo óptico. Quando nós temos um dano em todo o trajeto delas, teremos um escotoma seco-central, ou seja, que envolve tanto o nervo óptico quanto a mácula, conectando-os. Quando esse dano está próximo da fixação, mas ainda não envolve o nervo óptico, chamamos de escotoma paracentral. E quando o escotoma envolve a fóvea, mas a conexão entre a fóvea e o nervo óptico é poupada, temos um escotoma central. Passando às fibras arqueadas, nós temos o famoso degrau nasal, podemos ter também defeito arqueado e um defeito ou escotoma altitudinal. Seguindo para aquelas fibras radiais nasais, nós temos o escotoma que não é tão comum de encontrarmos na prática, que é o escotoma temporal, ou chamado encunha. Agora que a gente já sabe dar nome para muita coisa, você se pergunta, quais das fibras são as mais propensas ao dano no glaucoma? Porque eu quero saber na prática qual tipo de escotoma que eu vou ver no começo da doença e qual que eu vou ver com a progressão da doença. E eu já te falo aqui, as temporais, que se originam na ráfia horizontal e penetram no nervo óptico pela região superior e inferior, são as mais propensas ao dano no glaucoma. Tá aí a ráfia horizontal para você não esquecer dela. Mas e aí, Jorge? Por
que? Bom, temos algumas teorias para responder essa questão. A teoria mecânica está relacionada com a anatomia da lâmina crivosa. Aqui nós teríamos que pensar no nervo óptico em um aspecto mais microscópico, mas com essa foto dá para a gente enxergar o que eu quero te falar. Observe os poros na região superior e inferior. Os poros são espaços por onde os feixes, que são agrupamentos de axônios, vão atravessar a lâmina crivosa, conectando a região do nervo óptico intraocular com o nervo óptico retroocular ou intraorbitário. Esses poros têm um menor tecido conjuntivo e por isso teoricamente seriam mais propensas ao dano glaucomatoso pela injúria mecânica com o aumento da pressão intraocular, que, como eu já te falei em outra aula, vai levar a um bloqueio do fluxo axoplasmático, diminuição de fator neurotrófico e assim induzir a apoptose celular nesse grupamento de neurônios. Temos ainda a teoria vascular, com o conceito de watershed zone. Essa teoria foi proposta pelo Dr. Harry, que foi um importante neurooftalmologista da Iowa University e um grande estudioso da neuropatia óptica isquêmica anterior. O que acontece na watershed zone é que nós temos um suprimento vascular duplo. O que acontece na watershed zone é que essa zona possui um suprimento vascular duplo, mas entre as áreas irrigadas existe uma região que possui um suprimento deficitário, que seria explicado pelas características anatômicas, das artérias ciliares posteriores curtas. O que você vê nessa angiografia é o seguinte: estamos em uma fase inicial com o preenchimento da coroide. A coroide já foi preenchida e estamos na fase arterial. As veias ainda não foram preenchidas. Perceba que nessa região vertical, que incluiria mais a região superior e inferior do nervo óptico, nós temos uma zona ainda sem o preenchimento da coroide. E essa justamente seria a watershed zone. Com essa menor irrigação por características anatômicas, a região superior e inferior estaria mais propensa à isquemia e ao dano glaucomatoso. Então vamos para a prática. As perdas iniciais e não específicas. O que significa isso? Você pode ver em outras condições que não seja o glaucoma. No aumento da mancha cega, você tem praticamente um aumento do escotoma ali do ponto cego, denotando uma depressão da sensibilidade da retina peripapilar. Nós podemos ver isso em pacientes com um disco óptico um pouco tiltado, altos míopes. Já a condensação das isópteras, nós temos uma constrição concêntrica. Ela acaba não sendo muito observada no campímetro computadorizado, que, como eu te falei, a gente só estará avaliando os 30 ou 24 graus centrais da visão. E a condensação das isópteras ocorre inicialmente em regiões mais periféricas, como está demonstrado nesse anel escuro. Ainda temos esse escotoma paracentral que se junta ao ponto cego, que não é tão fácil de encontrar, que acabou ganhando um epônimo, sendo conhecido também como escotoma de Seidel. Quando vamos falar das perdas específicas, podemos pensar nas mais iniciais e nas tardias com a evolução da doença. A mais clássica e talvez mais observada seja o degrau nasal, que tem esse nome porque, vamos ver ali no campo, aquele é o olho esquerdo, porque o ponto cego está do lado esquerdo. Então, o campo visual nasal está à direita, por isso que é um defeito nasal. Temos também a depressão paracentral. Cuidado com esse campo. O que eu quero que você observe é o hemicampo inferior, só para ressaltar como o glaucoma pode ser assimétrico se compararmos os hemicampos superiores e inferiores. Então, no hemicampo superior, já temos uma depressão muito severa, mas na região inferior, temos ali um degrau nasal e esse escotoma paracentral. Ele pode acontecer como primeiro sinal. Imagine que em cima não tivesse nenhuma depressão. Essa depressão paracentral poderia ser o primeiro sinal no campo visual do glaucoma. E no campo mais abaixo, temos a depressão arqueada, também conhecida como escotoma de Bjerrum, que é aquele que começa no ponto cego, que é simplesmente, gente, o escotoma que segue a anatomia da camada de fibras nervosas da retina, arqueada. Ele começa a partir do ponto cego e arqueia-se em direção à RAF horizontal. Lembra ainda que eu te falei que a área de Bjerrum é aquela de 25 graus centrais?
A maioria dos exames que nós iremos ver são 24/2, avaliando os 24 graus centrais. Então, o escotoma de Berry é muito comum. Então, o escotoma de Berry, que é um defeito arqueado, acaba sendo muito comum na nossa prática, indo em direção ao nervo óptico. E aqui eu demonstrei para vocês não terem dúvida de quais que nós estamos falando. Pensando na evolução da doença, o degrau nasal seria inicial, a depressão paracentral inicial, e o escotoma de Berry, com a característica arqueada, seria um pouco mais tardia. Vamos aprender algo a mais sobre o degrau nasal? Olha que legal esse esquema. Eu coloquei para você onde está a lesão nas fibras, sua correspondência do dano no nervo óptico e a lesão no campo visual. Esse exemplo seria o mais clássico, um dano glaucomatoso inferior com um degrau nasal superior, lembrando sempre da ráfia horizontal. Agora, se temos um degrau nasal inferior, o dano à camada de fibras nervosas é superior. Perceba que nesse campo visual, a depressão já está bastante arqueada e indo em direção ao nervo óptico, sempre acompanhando a anatomia da camada de fibras nervosas. E aqui eu vou te mostrar um detalhe interessante. Que talvez você nunca nem se perguntou. Por que o campo nasal é estendido na estratégia 24/2? Pessoal, nós temos que lembrar que essa estratégia foi desenvolvida para o glaucoma. Como eu acabei de te mostrar que a lesão das fibras temporais são as mais comuns, por todos os fatores que nós ressaltamos, os glaucomatólogos ou todo oftalmologista quer saber é o seguinte: temos um defeito com o escotoma inicial? Bom, como nós quase não realizamos a campimetria de Goldmann, pegando aquelas isópteras mais periféricas, nós queremos pelo menos saber se as fibras temporais, que geralmente são as primeiras a sofrerem algum dano, estão demonstrando alteração. Então, olhando para esse esquema, temos que as fibras temporais estão na retina temporal, que enxerga o campo nasal. Se queremos ver um dano inicial, por que a gente não estende o campo nasal? É justamente para avaliar o degrau nasal, ou o dano glaucomatoso inicial, que nós temos esse triângulozinho aí para a região nasal. Seguindo em frente, vamos fazer o mesmo esquema com a depressão arqueada, ou escotoma de Berry. Ele que começa a partir do ponto cego e arqueia-se em direção à ráfia horizontal. Perceba como as fibras próximas à ráfia horizontal estão preservadas nesse caso, e o dano está mais próximo ao nervo óptico. Olha a progressão clássica do escotoma de Berry aí para você. A doença foi progredindo até o escotoma encontrar ali o nervo óptico. E aqui a representação do dano na camada de fibras nervosas. Então, aqui no olho direito, nós temos um degrau nasal superior. Olha onde está a lesão. Próximo à ráfia horizontal, nas fibras temporais. E no olho esquerdo, nós também temos um degrau nasal superior bem sutil, mas o que chama mais atenção é o escotoma arqueado, indo em direção ao nervo óptico. Observe a marcação no fundo do olho. Com a progressão da doença, sem tratamento ou tratamento insuficiente, veja o que acontece. No olho direito, aquele degrau nasal começa a ir em direção ao nervo óptico, arqueando-se, enquanto no olho esquerdo o dano já chegou lá no nervo óptico inferiormente e já está arqueando superiormente. E veja a gravidade disso aqui, gente. O paciente continuou sem tratamento e no olho direito, quase que um escotoma arqueado completo ou quase altitudinal, e já demonstrando um defeito paracentral inferior, e no olho esquerdo, um escotoma arqueado duplo, que já demonstra uma perda tardia. Para finalizar, nós também temos as perdas avançadas. A visão tubular, que é praticamente uma evolução do efeito arqueado duplo, em que o campo é restrito a cerca de 10 graus da visão central, ou uma ilha de visão periférica, que fica fora dos 24 a 30 graus centrais. Observem aí, geralmente ele tem que ser avaliado com o perímetro de Goldmann, ou manual. Como está fora da área central, o perímetro computadorizado não vai conseguir ver esse escotoma. E você lembra que eu te prometi lá no começo um algo a mais? Um escotoma que talvez você não tenha ouvido falar? É esse aqui. Ele é chamado de degrau vertical ou estampa hemianópica. O mecanismo desse defeito não é compreendido. Talvez ele esteja relacionado com o agrupamento dos axônios ali na hora de penetrar no nervo óptico.
Ele acaba sendo um importante diagnóstico diferencial com alterações neurológicas, por conta dessa delimitação vertical. Como nós falamos, hemianopsia ou hemianopia quer dizer metade da visão não vê. E você poderia confundir aqui com a quadrantanopsia. O segredo é avaliar os dois olhos. E claro, fazer uma anamnese bem detalhada e acompanhar de perto esse paciente. Meus caros, eu tenho certeza que você saiu desse vídeo melhor do que entrou. Aqui você ainda pode acessar 2 outros vídeos meus, com mais conhecimento sobre o campo visual e sobre o glaucoma. Lembre-se, se você quiser ficar bom mesmo, leia no livro. O melhor ainda seria assistir o vídeo e ler o livro. Um abraço a todos e até a próxima!